As palavras dela caíram sobre mim com o peso de um sonho realizado. Lucas, eu estou grávida. Os olhos de Sofia brilhavam com lágrimas de felicidade, um sorriso radiante iluminando o rosto que eu amava há 5 anos. Meu coração disparou, uma explosão de pura alegria. Eu a abracei, levantando-a do chão, girando-a em nosso pequeno apartamento enquanto ela ria, um som que sempre foi minha música favorita. Íamos ter um bebê, uma família. O próximo capítulo da nossa história perfeita. Isso é incrível, meu amor. Simplesmente incrível, eu disse colocando-a de volta no chão, minhas mãos em sua cintura. Quando você descobriu? Como você está se sentindo? Descobri hoje de manhã, disse ela, enxugando uma lágrima feliz. Fui ao médico para confirmar. Ele disse que estou com cerca de 8 semanas. 8 semanas, Lucas. Já temos um pequeno feijãozinho crescendo. O mundo parou. O som da risada dela ecoou e depois desapareceu, substituído por um zumbido baixo em meus ouvidos. 8 semanas. A matemática, a lógica fria e implacável da minha profissão como engenheiro de software, começou a rodar em minha cabeça como um programa indesejado. 8 semanas são 2 meses. 60 dias, mais ou menos. Eu havia voltado de Berlim há exatamente 28 dias. 8 semanas? Repeti, minha voz soando estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. O sorriso em meu rosto congelou, uma máscara que começava a rachar. Sim? Não é maravilhoso? Ela disse, alheia à tempestade que se formava dentro de mim. Eu estive em um projeto intensivo na Alemanha pelos últimos 3 meses. 102 dias, para ser exato. 14 semanas e 4 dias. Eu sabia os números exatos porque contei cada segundo até poder voltar para ela. Antes disso, não nos víamos desde a minha festa de despedida. O calendário em minha mente era inflexível, um código binário de presença e ausência. E durante o período em que nosso bebê teria sido concebido, eu estava a mais de 10.000 quilômetros de distância, do outro lado do Atlântico. Lucas, amor, você está bem? Você ficou pálido. A preocupação agora tingia sua voz. Forcei a máscara de volta ao lugar. Estou chocado. Apenas chocado de felicidade. Menti. Mas por baixo da mentira, uma fissura gelada se abriu em meu peito. A alegria evaporou, deixando para trás um resíduo tóxico de dúvida e medo. Minha namorada, a mulher com quem eu planejava passar o resto da minha vida, estava grávida. E o calendário, aquele registro implacável do tempo, estava me dizendo uma verdade terrível. O filho não era meu. Nosso relacionamento, ou o que eu pensava ser nosso relacionamento, começou como um conto de fadas moderno. Nos conhecemos em um evento de tecnologia em São Paulo. Eu estava apresentando um novo software que minha equipe havia desenvolvido, e Sofia estava lá representando a agência de marketing para a qual trabalhava. Ela era inteligente, engraçada, com uma energia que iluminava qualquer sala. Trocamos cartões, depois mensagens, e em uma semana tivemos nosso primeiro encontro. Em um mês, eu estava completamente apaixonado. Nossos 5 anos juntos foram, na minha opinião, perfeitos. Construímos uma vida juntos, peça por peça. Decoramos nosso apartamento com móveis que montamos juntos, rindo da minha falta de jeito com uma chave de fenda. Viajamos para a Bahia, para o Chile. Criamos um álbum de memórias que eu folheava em noites solitárias. Eu apoiei sua carreira com fervor. Quando ela quis fazer um MBA, trabalhei horas extras para ajudar a cobrir os custos, garantindo que ela nunca precisasse se preocupar com nada além de seus estudos. Eu era seu maior fã, seu porto seguro, e ela, eu acreditava, era o meu. Ela ouvia pacientemente minhas longas explicações sobre codificação, celebrava minhas pequenas vitórias no trabalho e me confortava em minhas raras derrotas. Ela era a peça que completava meu quebra-cabeça. Tínhamos um círculo de amigos em comum, mas meu melhor amigo, sem dúvida, era Daniel. Conhecemo-nos na faculdade, no curso de Ciência da Computação, e fomos contratados pela mesma startup logo depois de nos formarmos. Ele era mais do que um amigo, era um irmão. Ele esteve lá quando meu pai faleceu. Foi o fiador do meu primeiro apartamento e foi a primeira pessoa para quem liguei depois do meu primeiro encontro com Sofia. Quando apresentei os dois,
Eles se deram bem instantaneamente. Daniel tornou-se uma presença constante em nossas vidas. Jantares de sexta à noite, churrascos de domingo, sessões de cinema improvisadas. Éramos um trio inseparável. Eu me deleitava com a harmonia. Meu melhor amigo e a mulher que eu amava, convivendo perfeitamente. Eu confiava nele com minha vida. Confiava nele com ela. A viagem para Berlim foi a oportunidade da minha carreira. Um projeto de 3 meses para integrar nosso sistema com um gigante da indústria automobilística alemã. Era um passo enorme para mim e para a empresa. Sofia e eu conversamos longamente sobre isso. A distância seria difícil, mas a recompensa profissional seria imensa. Vá, amor. Arrasa. Eu vou estar aqui esperando por você, ela disse, me abraçando no aeroporto. E eu acreditei nela. Durante aqueles 3 meses, nos falamos todos os dias. Videochamadas, mensagens de texto, e-mails. Ela me contava sobre seu dia, eu sobre o meu. Reclamávamos do fuso horário, contávamos os dias para o meu retorno. Daniel também me ligava com frequência. Como está, cara? Mantendo a Sofia na linha por você. Ele brincava. Ela sente sua falta, mas estamos cuidando dela. Eu ria, grato por ter um amigo tão bom. A confiança que eu tinha neles era absoluta, inabalável como uma lei da física. Agora, de pé em minha sala de estar, essa lei havia sido quebrada. O universo que eu conhecia estava se desfazendo. 8 semanas. Olhei para Sofia, seu rosto ainda brilhando de alegria, e senti uma náusea profunda. Cada risada, cada declaração de amor das nossas chamadas de vídeo agora parecia uma performance elaborada. Cada "estamos cuidando dela", de Daniel, agora soava como uma confissão velada. A injustiça da situação era sufocante. Eu havia me sacrificado, trabalhado incansavelmente, mantido minha fidelidade através de um oceano de distância, tudo por um futuro que agora se revelava uma farsa. A mulher que eu amava estava carregando o filho de outro homem e, pior, estava tentando me enganar para criá-lo como se fosse meu. Naquela primeira noite eu mal dormi. Deitei-me ao lado dela, sentindo o calor de seu corpo, um calor que agora parecia estranho e traiçoeiro. Ela dormia o sono tranquilo dos inocentes, ou talvez dos mentirosos talentosos. Eu olhava para o teto, o calendário mental girando, procurando por uma falha, uma brecha, qualquer explicação que não fosse a traição. Não havia nenhuma. No dia seguinte, tentei abordar o assunto com a maior delicadeza que consegui reunir. Amor, sobre as datas. Você tem certeza de que o médico disse 8 semanas? Perguntei enquanto tomávamos café. Eu estava pensando com a minha viagem. A matemática parece um pouco estranha. A transformação foi instantânea. O rosto sorridente e amoroso desapareceu, substituído por uma máscara de indignação ferida. Você está me acusando de quê, Lucas? Que eu não sei fazer contas? Ou algo pior? Não, claro que não. É só que... Comecei, mas ela me cortou. É só que você não confia em mim. Eu te dou a notícia mais incrível de nossas vidas e sua primeira reação é questionar? É me interrogar como se eu fosse uma criminosa? As lágrimas brotaram em seus olhos, mas desta vez não pareciam de alegria. Eram armas. Talvez os médicos se enganem às vezes. Talvez a concepção tenha acontecido logo no dia em que você voltou. Eu não sei, não sou médica. O que eu sei é que estou grávida, e você está agindo como um idiota frio e sem coração. Ela se levantou da mesa chorando e se trancou no quarto. Fiquei sentado ali, o café esfriando, o som de seus soluços abafados perfurando meu peito. Ela era boa. Ela era muito boa. Em questão de segundos, ela havia virado o jogo, me transformando no vilão, no parceiro desconfiado e insensível. Qualquer tentativa de discutir a lógica seria vista como um ataque. Foi nesse momento que a tristeza se transformou em outra coisa, uma frieza, uma determinação gelada. O ponto de virada não foi um grito de basta. Foi um silêncio mortal que se instalou em minha alma. Eu percebi que a verdade não viria de uma conversa. A verdade não seria entregue voluntariamente. Eu teria que desenterrá-la, peça por peça. E eu faria isso. Eu não iria apenas expor a mentira dela. Eu a desmantelaria de uma forma tão espetacular, tão pública,
que ela nunca mais seria capaz de olhar para si mesma no espelho sem se lembrar do que fez. A partir daquele dia, eu me tornei o namorado perfeito e futuro pai exemplar. Saí do meu estado de choque e pedi desculpas profusamente a Sofia. Atribuí minha reação ao choque e ao cansaço da viagem. Você está certa, meu amor. Fui um idiota. É a melhor notícia do mundo. Eu te amo e amo nosso bebê, disse eu, com uma sinceridade ensaiada que pareceu convencê-la. Ela me perdoou, é claro. Provavelmente pensou que havia vencido a primeira batalha e que a guerra estava ganha. Mal sabia ela que eu estava apenas montando meu tabuleiro de xadrez. Comecei a observar. Cada interação, cada palavra, cada olhar trocado entre ela e Daniel, que agora parecia vir com mais frequência, sob o pretexto de ajudar com os preparativos para o bebê. Notei como os olhos dele se encontravam por um segundo a mais do que o necessário. Notei como ele tocava o braço dela de uma forma que não era inteiramente platônica. Eram coisas pequenas, coisas que eu teria ignorado antes, cego pela minha confiança, mas que agora se destacavam como luzes de neon em uma noite escura. Meu próximo passo exigia sutileza. Amor, eu estava lendo online sobre alguns exames pré-natais, disse eu casualmente uma noite. Há um chamado teste pré-natal não invasivo. Ele pode detectar anomalias cromossômicas bem cedo. Acho que deveríamos fazer, apenas para ficarmos tranquilos quanto à saúde do bebê. Sofia concordou, provavelmente vendo isso como mais uma prova do meu novo papel de pai preocupado. O que eu não mencionei foi que o teste NIPT também pode, com uma amostra de sangue do suposto pai, confirmar a paternidade com uma precisão de mais de 99%. O problema era obter uma amostra de Daniel. Confrontá-lo estava fora de questão. Eu precisava de algo que ele não notasse. A oportunidade surgiu uma semana depois. Convidei-o para assistir a um jogo de futebol em casa. Como nos velhos tempos, cara, eu disse. Ele veio, relaxado e sorridente. Abri 2 garrafas de cerveja, entregando uma a ele. Conversamos, rimos, gritamos com a TV. Eu estava interpretando o papel da minha vida. Quando ele foi ao banheiro, agi rapidamente. Peguei a garrafa de cerveja que ele estava bebendo com sua saliva e DNA por todo o gargalo e a troquei por uma nova, que eu já havia aberto. Guardei a garrafa contaminada em um saco plástico e a escondi. No dia seguinte, fui com Sofia à clínica para o exame. Enquanto a enfermeira coletava o sangue dela, eu entreguei minha própria amostra. Mais tarde naquele dia, enviei a garrafa de cerveja de Daniel para um laboratório particular diferente, juntamente com uma amostra do meu próprio DNA, de um cotonete bucal, solicitando um teste de perfil de DNA para fins de ancestralidade. Meu plano era simples. Quando os resultados do NIPT chegassem, eu teria o perfil de DNA do bebê. E com o perfil de Daniel do outro laboratório, um simples teste de comparação feito por um terceiro confirmaria o que eu já sabia em meu coração. Era um plano arriscado e caro, mas eu não me importava. Eu estava operando com uma clareza que beirava a obsessão. Enquanto esperava pelos resultados, mergulhei de cabeça no papel de pai animado. Pintei o quarto de hóspedes em um amarelo neutro. Montei um berço, minhas mãos firmes, minha mente fria. Comprei livros sobre paternidade. Sofia estava nas nuvens. Você está sendo tão incrível, Lucas. Eu sabia que você seria o melhor pai, ela dizia beijando meu rosto. Cada beijo parecia veneno. O ápice do meu plano seria um evento grandioso, uma festa de chá de bebê e revelação de gênero. Vamos fazer algo grande, sugeria Sofia. Convidar todos os nossos amigos, nossas famílias. Vamos celebrar de verdade. Ela adorou a ideia. Começamos a planejar. Reservei o salão de festas do nosso condomínio, enviei convites eletrônicos. A peça central da festa seria uma apresentação de slides que eu mesmo estava criando. Uma viagem pela nossa história de amor, culminando na grande revelação, eu disse a ela. Ela chorou de felicidade. Eu pedi a Daniel para ser o padrinho. Cara, você é meu irmão. Não consigo pensar em ninguém mais para este papel. Eu disse, olhando-o nos olhos, procurando por qualquer sinal de culpa. Ele apenas sorriu, aquele sorriso largo e confiante. Seria uma honra, Lucas, uma honra. As semanas se arrastaram. A cada dia, eu me sentia mais distante, como se estivesse observando minha própria vida através de um vidro grosso. Eu era um ator em um palco elaborado,
E a noite de estreia estava se aproximando. Os resultados do DNA chegaram em envelopes separados, em dias diferentes. Eu não os abri. Coloquei-os lacrados em uma gaveta trancada. Eu não precisava da confirmação ainda. A confirmação viria para todos ao mesmo tempo. A vingança, eu aprendi, não é um prato que se come frio. É um banquete que se serve em público. O dia da festa chegou com um céu azul e sem nuvens, uma ironia cruel para a tempestade que eu estava prestes a desencadear. O salão de festas estava decorado com balões azuis e rosas, banners de menino ou menina e o zumbido feliz de cerca de 50 convidados. Nossas famílias estavam lá, meus colegas de trabalho, os amigos de faculdade de Sofia. E, claro, Daniel, o futuro padrinho, estava no centro de tudo, rindo, aceitando tapinhas nas costas, agindo como o tio orgulhoso. Sofia estava radiante em um vestido branco que acentuava sua barriga crescente. Ela se movia pela sala, o epítome da felicidade materna, e eu estava ao seu lado, o pai orgulhoso, sorrindo até minhas bochechas doerem. Cada sorriso era uma mentira. Cada abraço que eu aceitava parecia uma traição a mim mesmo. Está quase na hora da grande revelação, anunciei ao microfone, e a multidão aplaudiu. Mas antes, preparei uma pequena surpresa para a minha amada Sofia, uma pequena viagem pela nossa história. As luzes diminuíram e o projetor que eu havia instalado piscou, ganhando vida. A apresentação de slides começou. As primeiras fotos eram nossas, do início do nosso namoro, sorrindo em um parque, fazendo caretas em uma cabine de fotos, abraçados no Natal. A música era suave e romântica. Murmúrios de Aum enchiam a sala. As fotos progrediram através dos nossos 5 anos. Nossas viagens, nossos aniversários, a formatura do MBA dela. Eu a havia retratado como a mulher perfeita e a mim mesmo como o homem que a adorava. Então, as fotos da minha viagem a Berlim apareceram. Eu no portão de Brandemburgo. Eu em uma reunião de trabalho. Uma selfie que enviei a ela com a legenda "Contando os segundos para voltar para você". A música mudou, tornando-se mais lenta, mais melancólica. Esses foram 3 longos meses, eu disse ao microfone, minha voz firme. Mas o amor, a confiança, nos mantiveram fortes através da distância. Sofia apertou minha mão com os olhos marejados. Daniel, de pé ao lado dela, deu-me um sorriso de cumplicidade. A próxima foto era do meu retorno. Nós dois nos abraçando no aeroporto. E então, logo depois que voltei, recebemos a notícia mais maravilhosa. Continuei. Uma foto do teste de gravidez positivo apareceu na tela. A sala explodiu em aplausos. Descobrimos que Sofia estava com 8 semanas. Uma pequena vida já estava a caminho. Parei, deixando as palavras pairarem no ar. Olhei para Sofia, cujo sorriso vacilou por uma fração de segundo. Fiz as contas, eu disse, minha voz agora perdendo o calor, tornando-se fria e precisa. 8 semanas. E eu estava em Berlim. No começo eu estava confuso, mas então percebi que os milagres acontecem. A sala ficou em silêncio. A confusão começou a se espalhar pelos rostos dos convidados. Mas eu sou um engenheiro. Gosto de dados. Gosto de certeza. Então decidi investigar esse pequeno milagre. A tela ficou preta. E então, 2 novas imagens apareceram lado a lado. Eram relatórios de laboratório. Ampliados, claros para todos verem. À esquerda, eu disse, apontando com um laser. Temos o resultado do teste de paternidade pré-natal. Ele compara o DNA do feto, coletado do sangue da mãe, com o meu DNA. Destaquei o resultado final com o laser. Probabilidade de paternidade, 0%. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O rosto de Sofia estava branco como um fantasma. Ela largou minha mão como se eu a tivesse queimado. Mas se não sou eu, continuei, movendo o laser para o relatório da direita. Quem é o pai sortudo? Bem, eu tinha uma suspeita. Então enviei o DNA de outra pessoa para comparação. Destaquei o segundo resultado. Comparação de paternidade. Daniel Silva, 99,999%. O silêncio se estilhaçou. Gritos de choque, sussurros furiosos. Olhei para Daniel. Toda a cor havia sumido de seu rosto. Ele parecia um animal preso em faróis.
Mas espere, tem mais, eu disse, minha voz ressoando com uma autoridade gelada. Cliquei no controle remoto e a tela mudou novamente, agora mostrando transcrições de mensagens de texto. Mensagens entre Sofia e Daniel durante minha estadia em Berlim. Mensagens que eu havia recuperado com a ajuda de um amigo especialista em tecnologia. Ele nunca vai saber, Dani. Ele confia em nós. É a única maneira, Sophie. Ele pode dar a este bebê a vida que eu não posso. Estou com tanto medo. E se ele descobrir? Ele não vai. Ele te ama. Ele é ingênuo. Li as mensagens em voz alta. Cada palavra um martelo cravando os pregos em seus caixões sociais. O pai de Sofia estava de pé, com o rosto vermelho de fúria. Minha mãe estava chorando silenciosamente. Sofia finalmente encontrou sua voz. Lucas, como você pôde? Ela sussurrou, uma mistura de horror e raiva. Como eu pude? Repeti, virando-me para encará-la, o microfone ainda na minha mão. Você e meu melhor amigo, meu irmão, planejaram me enganar para criar o filho de vocês. Vocês mentiram para mim, me usaram, riram da minha confiança pelas minhas costas. A pergunta não é como eu pude, é como vocês puderam. Virei-me para a multidão atordoada. Peço desculpas a todos por arruinar a festa. Aparentemente não há um bebê para eu celebrar. Quanto à revelação do gênero, acho que vocês dois podem fazer isso sozinhos. Olhei diretamente para Sofia e Daniel. A festa acabou. Por favor, saiam da minha casa. Ninguém se moveu para detê-los enquanto eles caminhavam, ou melhor, fugiam pelo corredor da vergonha, sob o olhar de dezenas de pessoas que antes os consideravam amigos e familiares. O som da porta do salão batendo foi o som mais satisfatório que eu já ouvi na vida. Depois que eles se foram, um silêncio pesado tomou conta do salão. As pessoas não sabiam o que dizer, o que fazer. Minha mãe veio e me abraçou, suas lágrimas molhando minha camisa. Eu sinto muito, meu filho. Ela sussurrou. Eu me afastei do abraço dela e me dirigi novamente ao microfone, olhando para os rostos chocados e penalizados. Obrigado a todos por virem, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Como podem ver, meus planos para o futuro mudaram um pouco. Mas, por favor, a comida e a bebida já estão pagas. Aproveitem. Eu preciso de um pouco de ar. Deixei o microfone no pedestal e saí do salão, deixando para trás os destroços da minha vida antiga. Não senti tristeza. Não senti raiva. Senti um vazio limpo e libertador. Senti como se tivesse acabado de realizar a cirurgia mais dolorosa da minha vida, removendo um câncer que eu nem sabia que tinha. Nos dias que se seguiram, minha vida se tornou um furacão de consequências. Sofia tentou ligar dezenas de vezes, alternando entre súplicas chorosas e acusações furiosas. Eu não atendi. Daniel me enviou um longo e-mail, uma mistura patética de desculpas e justificativas sobre como ele amava Sofia e como eles simplesmente aconteceu. Deletei sem responder. A notícia se espalhou como fogo. Eles se tornaram párias em nosso círculo social. A família de Sofia, pessoas decentes e honradas, ficaram mortificadas e a deserdaram emocionalmente. Daniel foi demitido. Aparentemente, a notícia de sua falta de ética chegou aos ouvidos da alta administração, e eles não queriam um traidor em sua equipe. Eu, por outro lado, recebi uma onda de apoio. Amigos com quem eu não falava há anos me procuraram para oferecer uma cerveja e seu respeito. Minha família se uniu ao meu redor, protegendo-me do drama. Tomei decisões rápidas e decisivas. Coloquei o apartamento à venda. Era nosso lar, mas agora estava manchado com a memória da traição. Pedi uma transferência para o escritório da minha empresa em outra cidade, na costa. Eu precisava de um novo começo, um lugar onde o ar não estivesse pesado com fantasmas. Enquanto arrumava minhas coisas, encontrei a caixa com os envelopes lacrados dos testes de DNA. Sentei-me no chão da minha sala de estar vazia e finalmente os abri, olhando para a prova em preto e branco do que eu já sabia. Não havia triunfo, apenas uma confirmação melancólica. Um mês depois, eu estava em meu novo apartamento, com vista para o mar. O som das ondas era um bálsamo para minha alma ferida. Comecei a correr na praia todas as manhãs, a explorar novos restaurantes, a fazer novos amigos. Lentamente,
A dor da traição começou a desaparecer, substituída por uma sensação de paz e empoderamento. Eu havia sido confrontado com a maior injustiça da minha vida, uma que poderia ter me destruído, que poderia ter me prendido a uma vida de mentiras e ressentimento. Em vez disso, eu escolhi lutar. Usei a lógica, a paciência e a estratégia, não para me vingar por ódio, mas para reivindicar a verdade. Olhando para trás, a festa não foi um ato de crueldade. Foi um ato de libertação. Foi a quebra dramática e necessária das correntes que me prendiam a um futuro falso. Sofia e Daniel pensaram que eu era ingênuo. Eles estavam errados. Eu era confiante. E eles confundiram minha confiança com fraqueza. Foi o erro deles, não o meu. Hoje, não sinto mais a dor aguda da traição. Apenas uma cicatriz que me lembra da minha própria força. Aprendi que às vezes os finais mais devastadores são, na verdade, os começos mais felizes. Eu me livrei de 2 pesos mortos e, no processo, encontrei a mim mesmo. E essa, descobri, é a melhor vingança de todas. Viver uma vida autêntica, feliz e inabalavelmente honesta, livre das sombras das mentiras de outras pessoas.